Olá, alunos! Estamos iniciando mais uma aula da disciplina da modalidade EAD de Sociologia da Educação. Na aula de hoje, nós vamos adentrar um pouco mais ao assunto de direitos humanos na educação. Essa aula é correspondente ao dia 5 de novembro de 2020 para as turmas de História e Pedagogia. Bem, os direitos humanos, eles são inclusos na nossa sociedade brasileira e estão constitucionalizados desde a nossa Constituição de 1988, a nossa Constituição atual, que é também chamada da Constituição Cidadã, justamente por ela reconhecer esses direitos civis, esses direitos da população. E nessa Constituição nós encontramos inclusos os direitos humanos, estabelecidos desde aquela Convenção da Declaração dos Direitos Humanos Universal, instituídos pela ONU em 1948. Uma coisa que nos faz chamar a atenção para a nossa Constituição sobre os direitos humanos na educação é o seu artigo 227, onde ele ele faz uma redundância sobre a priorização da educação e da profissionalização do cidadão brasileiro. Essa redundância ele faz na parte do artigo que diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aqui da primeira linha para a segunda linha do artigo, nós temos a expressão absoluta prioridade. Então, essa redundância é mostrando o quão é importante dar à educação, garantir esse direito à educação do cidadão brasileiro e também construir meios para que esse cidadão educado no sistema formal também seja profissionalizado, consiga obter uma educação profissional. Então, mediante isso, em 2012, é instituído o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos pelo Conselho Nacional de Educação, que é vinculado ao Ministério da Educação. E esse Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, ele foi debatido no Conselho da Educação, que instituiu duas comissões para tratar e elaborar esse Plano Nacional de Direitos Humanos, e baseado na LDB e no Programa Mundial de Educação para os Direitos Humanos estabelecidos, que foram, como o Brasil é um país, um Estado membro da ONU, esse Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos, ele foi proposto com a meta de 2005 a 2014 ser instituído nos países que são signatários, são países membros da organização. E no Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos, nós temos uma abordagem muito enfática, principalmente aos movimentos sociais. Esses movimentos sociais, eles podem ser movimentos ambientais, em defesa do meio ambiente, em defesa contra o racismo, contra a violência sexual, a favor dos direitos trabalhistas. Então, e além disso, a defesa dos povos indígenas.
Então, esses movimentos sociais, eles são enfatizados no Plano Nacional dos Direitos Humanos, de garantir a essa minoria, a esses grupos minoritários, que eles consigam se estruturar e ter uma voz. Então, alguns dos pontos instituídos nesse Plano Nacional é prever a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades sociais e culturais, a laicidade do Estado, ou seja, o Estado não deve escolher nenhuma crença, nenhuma religião, ele deve ser laico, porém garantir o direito ao cidadão que tenha sua crença, qualquer que seja ela, e também aos que não tenham, como agnósticos e ateus, possam exercer se expressar culturalmente, sem escolher um lado. A democracia na educação, tratar esse tema de direitos humanos com transversalidade, vivência e globalidade, ou seja, não apenas explorar os direitos humanos como um assunto para ser tratado até as nossas fronteiras, mas que sejam expandidos também, que tenha um olhar global. E a sustentabilidade socioambiental, ou seja, o respeito ao meio ambiente, o consumo consciente. E aí, quando esse Plano Nacional de Direitos Humanos na Educação foi instituído em 2012, houve um debate se esses direitos humanos ele viria como uma disciplina adicional, ou seja, mais uma disciplina no currículo escolar, mais um gasto para a instituição educacional. E como é que deve trabalhar os direitos humanos no contexto escolar? Bem, os direitos humanos, quando ele é trabalhado na escola, na educação, ele não deve ser resumido em uma disciplina de direitos humanos e só. Na verdade, é o contrário disso. Na verdade, não deve-se adotar uma disciplina de direitos humanos no ambiente escolar, e sim trabalhar esses direitos humanos nas disciplinas que já existem e nas relações interpessoais dos atores que vivem naquele ambiente. Então, por exemplo, trabalhar direitos humanos entre a relação de aluno-professor, a relação de aluno-aluno, ou seja, dar um olhar mais rebuscado para a questão do bullying, da agressão, e também da relação dos alunos com os outros funcionários, desde o porteiro até o diretor, até o técnico em educação, o estagiário, que esses indivíduos eles saibam quais são os direitos humanos que eles precisam respeitar dentro daquela instituição, e que esses direitos humanos eles sejam extrapolados para além das barreiras da instituição. No contexto transdisciplinar, esses direitos humanos, o assunto de direitos humanos pode ser tratado dentro de várias disciplinas, ou até todas as disciplinas. Isso vai depender do projeto pedagógico da escola, como ela vai montar isso. Então, os direitos humanos ele pode fazer parte de um projeto transdisciplinar, que vai envolver algumas matérias, algumas disciplinas, e ele vai ser trabalhado dentro daquele projeto, junto com os professores e os alunos envolvidos nas disciplinas. Mas também pode fazer parte de um projeto transescolar, ou seja, envolver mais de uma escola com algum projeto que envolvam direitos humanos. Então, podem ser escolas
municipais, 5 escolas municipais, 2 escolas municipais de uma certa cidade se engajem, construam um projeto que envolvam direitos humanos, ou escolas estaduais, enfim. Os direitos humanos, eles têm essa versatilidade de serem trabalhados muito facilmente, eles orbitarem nas disciplinas, diferentes disciplinas, diferentes ambientes escolares. Porém, isso sempre tem que ser bem baseado e bem orientado dentro do seu projeto pedagógico. O que a instituição ela pretende fazer para estimular e trabalhar o assunto de direitos humanos dentro dos seus domínios. E então, gente, além disso, em 2017, quando a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, foi homologada pelo Conselho Nacional de Educação, ela também traz esse assunto de direitos humanos muito trabalhado nas suas diversas áreas. Então, nas competências gerais, nós temos pelo menos 2 competências gerais que envolvem os direitos humanos, a 7 e a competência 9. A competência 7, ela indica o seguinte: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo e dos outros e do planeta. Então, percebam que a BNCC ela traz uma visão de que trabalhar esses direitos humanos não só no seu contexto regional, que o cidadão, que o aluno ele consiga se perceber naquele seu contexto, porém que ele também tenha uma visão global do que está acontecendo no planeta. A 9ª é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, na competência 9, essa competência geral, ela estimula que, nesse contexto, os alunos possam ter um ambiente de diálogo, onde eles não vão ser menosprezados pelas suas ideias, mas que esse diálogo, esse debate deva ocorrer de uma maneira responsável, de uma maneira respeitosa entre eles. Como esse assunto de direitos humanos, eu já disse que a BNCC ela traz e vai ser bem transversal, ou seja, em várias áreas, vai ocorrer nas competências específicas e nas habilidades. Uma menção que o professor ele consiga trazer para essa mediação que ele vai fazer no ambiente escolar com os direitos humanos. Então, aqui, por exemplo, direitos humanos ele vai ser muito trabalhado na área de linguagens, na área de linguagens humanas. Então, aqui na BNCC mesmo, para o curso de História, nós temos um objeto de conhecimento, que é um assunto, que é o próprio direitos humanos, e dentro desse assunto, conhecer um pouco sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Esse conteúdo aqui está lá na BNCC para o ensino infantil e fundamental, na unidade temática de totalitarismos e conflitos mundiais, para a disciplina de História para o 9º ano.
Então, é uma indicação da que a BNCC, da própria BNCC. Então, aqui, como objeto de conhecimento, como um dos assuntos que devem ser tratados nessa disciplina no 9º ano, nessa unidade temática de totalitarismo e conflitos mundiais, temos a Organização das Nações Unidas e a questão dos direitos humanos como um desses assuntos. Então, percebam a importância dos direitos humanos para o contexto educacional do país na atualidade. Bem, como material suplementar a essa aula, eu vou disponibilizar para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, para vocês terem um aporte maior, um embasamento maior sobre esse assunto e surgir ideias de como vocês podem trabalhar isso no futuro profissional que vocês estarão exercendo no futuro breve, com um professor mediador e que possa trabalhar direitos humanos nas suas disciplinas. Eu, então, finalizo a nossa aula e bons estudos.